Olá, eu sou o professor André Meireles, eu sou professora do Colégio Estadual do Paraná. A minha formação é em teatro, sou licenciado em teatro pela Faculdade de Artes do Paraná. Eu sou Fernando Nascimento, sou graduado em dança pela Faculdade de Artes do Paraná, agora leciono numa universidade que é a Unespar Campus Curitiba. Dentro da minha formação, eu fiz licenciatura e bacharel em dança, mestrado em educação pela Pontifícia Universidade Católica e especialista em arte e educação. Trabalho com dança de salão há muitos anos, desde 1999. Tenho uma formação paralela em dança de salão. Sempre atuei em espaços escolares e trabalho também como assessor do sistema positivo de ensino da editora Positivo. Tenho um projeto de dança de salão aqui no Colégio Estadual do Paraná e um projeto de pesquisa em que envolve dança e teatro. O trabalho é um modulado que acontece paralelo às atividades curriculares. Dança é um grupo de dança, um projeto de dança que acontece dentro do Colégio Estadual do Paraná. Ele tem por objetivo principal o ensino da dança, contribuindo na formação humana, né? Ele já existe desde 2011, teve a oportunidade de se apresentar em vários estados, se apresentar em 2 países e hoje atende um público com mais de 400 alunos do Colégio Estadual do Paraná e de outras escolas de Curitiba. Quando a gente pensa a contratação do profissional que vai atuar na escola, principalmente quando nós estamos falando de escola pública, mais especificamente dos professores que atuam no estado do Paraná ou no município, no Paraná a gente ainda encontra uma lacuna e uma falta muito grande desses professores, né? Hoje nós não chegamos a 10 profissionais graduados em dança, que fazem parte do quadro próprio do magistério, através da disciplina de arte, né? Então, assim, a vinda desse profissional graduado em dança na escola ainda é algo extremamente necessário, é escasso, né? Essa é a nossa realidade. Como é que eu entrei no estado? Eu fiz um concurso público em 2007, acabei sendo aprovado e já iniciei a minha carreira. Eu saí da faculdade em 2006, em 2007 eu já estava atuando dentro da escola. Eu vim para o estadual a convite de uma professora que trabalhava aqui na época. Era um projeto Viva a Escola. E as atividades, esses modulados, aconteciam no final de semana. E não tinha um professor que trabalhasse algum tipo de dança aqui no colégio na época, né? Então eu recebi esse convite e eu comecei então uma atividade de dança de salão para a comunidade. Eram oficinas que aconteciam nos finais de semana e eu trabalhava vários ritmos, né? A minha especialidade é tango, então era um dos ritmos que eu trabalhava, assim. Hoje a gente encontra muita dificuldade aqui mesmo no DanCep de trazer professores que têm uma formação em dança para atuarem aqui no DanCep. E essa é uma realidade não só pelo Colégio Estadual, como todas as escolas do estado, como eu também trabalho com assessoria no município de Curitiba, eu também identifiquei essa lacuna dentro do município e outros
outros estados também. O que acontece hoje, que é inclusive um problema, é que o estado, existe muitos professores de outras áreas. Por exemplo, tem muito professor da área visuais, tem vários professores de música, tem alguns professores de teatro e tem raríssimos professores de dança. Então é muito difícil ter professor de dança nas escolas públicas por causa disso. Toda dança, seja ela qual estética ou qual estilo for, se ela não passar por um processo pedagógico, se ela não passar por um processo educativo, ela não é dança. A Estrada Capo, ela já nos alertava sobre isso. Se a dança não tiver em si um processo educativo, ela já deixa de ser dança, enquanto arte, enquanto linguagem, enquanto manifestação artística. Então a dança de salão, ela é uma dança que existe até uma certa polêmica, porque ela tá em cima do muro, assim. Inclusive tem o pessoal de educação física que diz que a dança de salão faz parte da área deles, né? E eu sou de arte, e eu dou aula de dança de salão focando na parte mais artística. Se a gente pensar na dança dentro da escola, se nós pensarmos como a inserção da dança dentro da disciplina de arte, ela vai manter em conta essência a dança como arte. No entanto, a gente não pode ficar nesses moldes dessa escola, que em pleno século XXI, ela não dá conta de atender a sociedade atual. Então, aqui no Dancep, pelas vivências que eu tenho, pelas escolas que eu passei, a gente identifica a dança como uma parte fundamental da formação humana. Você pode trabalhar a dança de salão de uma maneira coreográfica, artista, e levar para o palco, né, fazer uma apresentação pensando em toda uma estética de criação, né, de movimentos. E existe a dança de salão, que é uma dança social. A dança ela sempre esteve presente na escola através dos seus festejos, das suas datas comemorativas, dos eventos culturais presentes na escola. Se a gente for analisar, além da história, a parte de legislação presente nos documentos normativos para a educação, você vai ver que nós temos um documento fundamental, que são os parâmetros curriculares nacionais, que eles passam a tratar da dança apenas em 96 como componente curricular. E agora a gente tem um grande ganho aí. A lei atual de 2016, que a dança passa a ser disciplina, tem 5 anos para que ela possa se incorporar. A gente tem um avanço da base nacional curricular, que a dança entra como área do conhecimento também. Existem bailes que acontecem, que as pessoas que não são comuns, elas não estão lá para fazer um show, elas estão lá para dançar e se divertir. Teve uma época que eu dava aula para o ensino médio de dança de salão, então eu trabalhava esses dois lados, porque eu achava bastante importante essa questão da sociabilização entre as pessoas, porque a questão do toque, das pessoas não se... Hoje em dia ninguém se encosta, ninguém se abraça, é tudo muito de longe, tudo afastado, né? E a dança de salão, ela aproxima as pessoas, ela tem essa característica. E ao mesmo tempo eu também mostrava que existe a dança que ela pode ser coreográfica, que ela é uma dança cultural, né? Se a gente pensar da prioridade de alguma estética, algum estilo dentro da escola, eu acho que a gente vai contra a própria dança. Eu, particularmente, eu não acredito que tenha que se criar uma dança para ir para a escola, como alguns autores, alguns estudiosos apontam. Trazer uma dança que é pautada numa estética, num estilo, num movimento só de improvisação, eu acho que a gente passa a descaracterizar a própria dança. Eu acho que a dança ela tem que vir para dentro da escola como a dança é. E não a dança tem que se ajustar a um modelo, a uma estrutura, a uma concepção de educação, né? Ela tem que vir dialogar. Por exemplo, o tango tem ele carrega junto com ele assim, toda uma série de características assim, que é as características de um povo, né? Por que o tango é daquele jeito? Por que os argentinos são daquele jeito? Por que a música é daquele jeito? Isso você vai, e daí a história é grande, né? Você vai falar sobre salsa, né? Povo latino, então é muito interessante, assim, você acaba abrindo um leque cultural assim, muito grande, a dança de salão. Eu adoto o princípio da ideia contemporânea enquanto processo educativo, enquanto dança, porque ela dá uma possibilidade gigantesca, que é você abordar e dialogar com diferentes tipos de corpos. Então a dança contemporânea ela não tem uma formatação corporal, ela tem princípios, ideias, né, conexões, que faz com que a gente possa trabalhar um movimento como linguagem artística, movimento enquanto arte,
com diferentes corpos. Então, por isso que eu adotei a dança contemporânea. Mas eu não excluo nenhuma outra estética. Pelo contrário, o ideal seria que todas as estéticas da dança, todas as formas de pensar o corpo estivessem presentes dentro da escola. E que essa escolha fosse feita pelo aluno e não pelo professor ou pelos nossos governantes que querem escolher um determinado tipo de dança para levar para a escola. Quem tem que se encantar por um estilo de dança é a pessoa quem aprecia. Nós estamos numa escola que é uma escola pública, ela tem recursos diferentes de outras escolas públicas, porque aqui é o Colégio Estadual do Paraná, então ele tem uma verba diferenciada, ele tem atividades que são diferenciadas, mas é uma escola pública. Claro que se você estiver pensando em uma estética da dança, tipo um balé para você ensinar, você vai ter que precisar de uma barra, de um espelho, de um chão adequado. Então, se estiver trabalhando com hip hop, você vai precisar de uma outra estrutura de espaço. Se você estiver trabalhando com sapateado, você vai precisar de uma outra estrutura de espaço. Mas assim, pensando em escola, toda escola ela é deficitária em termos de estrutura. Porque, querendo ou não, a gente trabalha com uma estrutura escolar que ela é datada do século XVI. Né? Ela não é algo atual. As nossas estruturas, elas foram pensadas para atender um determinado contexto. E hoje, a sociedade ela evoluiu tanto tecnologicamente, pensamento, conhecimento, e a gente mantém a escola nessa mesma estrutura arquitetônica que é engessada. Então, assim, pensando na escola, falta estrutura. Só que essa falta ela não pode ser um fator limitante para que a dança esteja dentro da escola. E quem é que vai mostrar para a direção da escola, para o coordenador do núcleo, para a secretária de educação, para o governador, para o prefeito, como é que a dança tem que estar dentro da escola e que espaço seria mais adequado para que ela aconteça, é o professor. Por exemplo, aula de dança de salão, nós temos aula de dança contemporânea, nós temos 4 professores de teatro. Então, assim, existe a mão de obra, existem os professores, existe a oportunidade de você oferecer a oficina, mas assim, não há um espaço perfeito, porque é uma escola pública e a gente está passando por toda uma crise e tal. Mas a gente se adapta. Por exemplo, eu uso a sacada, que é esse espaço que a gente está aqui. Então, esse lugar ele é um espaço que era ocioso, ninguém usava e eu dava aula numa sala minúscula, bem assim, no inverno, colocava 30 pessoas numa sala que não tinha nenhum tipo de ventilação, virava um inferninho, assim, né? Era impossível. E eu gosto de lugares arejados. Então, esse espaço aqui veio a calhar. Eu não atrapalho ninguém, o som ele vai tudo para fora, né? Então, assim, tem que ter essa paisagem maravilhosa aí. E os alunos gostam. E eu não atrapalho ninguém, dou minha aula sossegada. Então, assim, a gente se adapta aos espaços, né? Que o colégio oferece pra gente. Minha sala não tem espelho, por exemplo. Tem uma aula de dança sem espelho, mas enfim, paciência, né? Antes da gente pensar nesse espaço, a gente pode dançar no corredor, a gente pode dançar do lado da piscina, a gente pode dançar em qualquer lugar. A gente precisa trazer para a escola esse profissional chamado professor formado em dança, que entenda de dança, para dialogar com os demais professores, para junto eles pensarem que escola é essa, que concepção de formação humana é essa e que estrutura é essa que nós vamos ter que criar para que a dança aconteça na escola. Então, a gente não pode fugir. É uma estrutura que a gente precisa criar de dentro da escola, não de fora para dentro, e ao mesmo tempo a gente só precisa do corpo, a gente só precisa dos alunos. O que eu tenho percebido nos últimos anos é que há uma tendência dos jovens a voltarem a dançar, dança de salão. E isso é um fenômeno que tem acontecido nos últimos 10 anos, assim, e é muito legal, muito interessante, porque até um tempo atrás os jovens não se interessavam por dança de salão. E hoje, por uma questão cultural dos nossos tempos, né? Então o forró, por exemplo, hoje está em alta, então tem muito lugar para você sair para dançar. E como nós trabalhamos com o corpo, e esse corpo ele vai se mover a partir de uma ideia, ou a partir do que esse corpo quer dizer, ele sempre traz as suas referências. O corpo ele não é munido de uma história que ela não se revela. Só por ele ser corpo, ele já carrega em si uma história.
Só por ele ser corpo, ele traz em si as suas emoções, os seus conhecimentos, os seus medos, as suas aproximações. O que eles aprenderam fora e traziam para a sala, assim, né? Às vezes um pouco deturpado, assim, mas daí cabe a gente discutir com eles e ver, né, conversar sobre essas referências. A gente não consegue ensinar dança sem levar em consideração que esse corpo já traz. Então esse corpo ele já traz a sua história. A gente traz esse contexto do próprio aluno para dialogar com outros corpos, com outros contextos, e assim a gente vai produzindo a nossa dança. Tem muita gente também que vinha da dança gauchesca, e isso é uma tradição que existe há muitos e muitos anos, então ele já tem toda uma postura, tem toda uma cultura junto, assim, que vem junto com o movimento. Nós vivemos um país machista, né? Então, assim, as mulheres, elas sempre foram mais incentivadas, talvez, a fazer dança, né? A dança tem um ar meio feminino, assim, né? Nessa concepção machista. Então, assim, é muito mais difícil você tratar com os meninos fazendo aula de dança do que com as meninas. As meninas, elas não têm problema nenhum em dançar entre elas, por exemplo, dança de salão. Os meninos têm. Se você ensinar o ser humano que ele é diferente em essência, mas que ele é igual, né, perante o mundo, deveria ser igual, qual é a necessidade de ensinar gênero? Se ensinar o ser humano que ele deve se respeitar, respeitar as suas escolhas, as escolhas do outro, qual é a necessidade de ensinar gênero? Né? Então eu acho que mais do que discutir gênero, é discutir escolha. Né? E ver a questão do gênero como a escolha de cada um. Se eu aprendo a respeitar as minhas escolhas e aprendo a respeitar as escolhas do outro, eu não vejo a necessidade de discutir gênero. Eu simplesmente tenho que apresentar para o meu aluno a existência da diferença. E que a diferença, ela não é nem melhor nem pior. Ela não é um juízo de valor. Simplesmente o ato de ser diferente é humano. Aqui no estadual, por incrível que pareça, eu nunca tive problema nenhum nesse sentido. Inclusive meninos dançavam entre eles, assim, e eles se divertiam e não tinha nenhum problema nenhum, assim. E isso eu acho porque os tempos estão mudando e é uma coisa que tem sido discutida bastante, né? Então esses jovens de hoje já é um pouco menos. E aqui o estadual tem uma característica mais, talvez, liberal de discutir isso, né? A gente precisa entender que esse corpo, ele é único. E que o corpo do outro também é único. E que essa singularidade é o que faz a diferença de cada um. Então, o gênero na dança, a gente pode analisar historicamente, sociologicamente, ele sempre teve ali num lugar de tensão. Mas quando nós trabalhamos com corpos como matéria-prima da produção da arte, o gênero ele vai cair por terra, porque não existe o bailarino ou a bailarina, existe corpos em movimento. Se existe esse corpo em movimento e se ele deve ser desenvolvido partindo da premissa em que ele é diferente e ele tem a sua singularidade, o gênero daí é uma discussão que ela vem de um outro lugar, não do diferente, mas sim do igual também. Alguns alunos que, devido à religião, eles não podiam dançar, e daí eu não obriguei, eles tiveram que fazer umas atividades paralelas, né? Porque assim, a religião não permitia que eles dançassem. Isso foi uma coisa que foi discutida com a divisão escolar, não foi uma decisão minha, mas foi uma decisão em conjunto. Primeira coisa, que a gente precisa não só pensar dança na escola, a gente tem que fazer dança na escola. A gente tem que invadir a escola. As pessoas que são esclarecidas em dança, elas têm que ocupar esse espaço. Porque pensa comigo, se o aluno ele entra lá no jardim de infância, respirando dança, quando ele sai do ensino médio, ele também vai sair com essa respiração da dança. E daí os nossos teatros, quando tiver uma apresentação de dança, eles estarão lotados. As escolas especializadas em dança, elas estarão assim abarrotadas de gente. E a própria dança, ela vai abrir novos caminhos para permanecer no mundo como ela vem acontecendo.